Oi, pessoal. Hoje é dia 5 de setembro de 2020 e eu trouxe para vocês algumas informações que eu obtive com muita segurança através dos contatos que eu sei que estão dentro das operações relacionadas ao QFS e à transição do sistema antigo para esse sistema novo, que ainda está começando a ser implementado. No entanto, já está funcionando, sim, por mais que ainda haja alguma desinformação a respeito, uma falta de informação trazida a público, mas o sistema novo quântico está sim operando no novo sistema financeiro, a um nível de 10% de implementação, segundo me informaram, é real. E para tentar organizar o meu entendimento, e acredito que ajudando a todos nós a entendermos todo esse processo, eu preparei uma breve apresentação com algumas imagens. A gente está, de fato, destrancando um novo tempo, né? Por isso eu botei essa imagem aqui, dessa porta, que vai nos levar a um período de prosperidade, de crescimento, de liberdade, de união. Então, o SWIFT, como eu disse, foi substituído, está sendo substituído gradativamente pelo novo sistema quântico financeiro, chamado QFS, são as siglas. Todos esses países que estão assinalados em amarelo nessa imagem, já são os países que estão dentro do processo de transição do SWIFT para o QFS. Já é um processo que está acontecendo nos bancos. Alguns bancos na Inglaterra já não abriram. O Banco da Inglaterra não abriu, não estava atendendo ao público em determinados tipos de operação. Os bancos no Brasil estão passando por essa mesma transição. Alguns já entraram em contato de forma discreta com todos os clientes, apresentando qual seria o calendário agora para o próximo feriado, porque a gente está num final de semana estendido. Então, eles estavam apresentando datas. A minha leitura é de que sim, isso faz parte dessa transição, tá? Isso não é trazido a público porque muitas informações fazem parte de tentativas de ainda modificarem o curso dessa transição, que é uma perda de tempo. No entanto, ainda acontece. São os ataques e os contra-ataques que existem durante uma batalha, porque sim, isso é uma grande batalha. Nesse mapa a gente vê bem de forma geopolítica, como alguns gostam muito de observar, e esse de fato é um mapa extremamente importante, porque mostra os países assinalados, mais uma vez, em amarelo são os países que estão dentro da Aliança da Terra. Os países em vermelho são ainda aqueles países onde os tentáculos do Estado profundo ainda tentam alguns últimos respiros de atitude, mas que será revertido, porque isso é um plano ainda em curso, não quer dizer que esteja já definido. E os países em cor mais clara, um tom mais branco, meio pálido, são países que ainda estavam indecisos, vamos dizer. Esse é um mapa de 2019. Eu acredito que de lá para cá pode ter havido alguma mudança, mas eu não tive um mapa mais atualizado. De qualquer forma, as minhas fontes verificam exatamente como está apresentado aqui. Então, como a gente já está acompanhando nos últimos meses, o Donald Trump, através da própria comunicação dele, que é muito inteligente e muito bem feita, tanto por ele como por toda a família, está sinalizando para a transição para um sistema financeiro com lastro ouro. Isso já se sabe há muitos anos, não é alguma coisa que foi ele quem criou, alguma coisa que o público só está tendo conhecimento
agora. Muitas pessoas que já estão estudando há muitos anos já sabem desse processo de transição, mas o grande público, que é onde eu me encaixo, que começou a estudar recentemente, só teve informações agora. Então, eu compartilho com vocês 2 Q drops, como eles chamam, de comunicação do Q, né, que é o que em português, é o que, em que eles sinalizam essa transição. Então, desde 2018, eles já estão dizendo que isso vai acontecer. Aconteceu desde então. Todo esse processo de resgate de muito poder em barras de ouro que estavam guardados dos subterrâneos da Terra e que muita gente tinha interesse disso não ser perdido, obviamente. Mas, seguindo adiante, o próprio Donald Trump fez esse tweet em que ele afirma claramente que o sistema americano financeiro está lastreado em ouro, gold standard, e que isso vai para o resto do mundo. Vai para o resto do mundo que estiver fazendo parte da aliança e que estiver trabalhando no mesmo sentido conduzido pelo Donald Trump. Ele é uma pessoa que está na condução. É óbvio que ele não é a pessoa única. Nada se faz sozinho. Ele precisa, inclusive, que muitos outros países se juntassem a ele nesse processo, para que então, globalmente, a gente sinta essas mudanças para um novo tempo de prosperidade, um novo tempo de crescimento. Então, ouro, não mais papel voando, não mais dados em computadores que a gente não sabe onde é que ficam, quem é que controla. É um item, é algo físico, é algo material que vai ser a base do nosso dinheiro. Então, eu trouxe uma informação, como eu disse no início do vídeo, muito importante, porque até então eu nunca tinha conhecimento. A estrutura de pagamento, chamada de Payments Timeline, ela existe, é organizada, então só vai acontecer num determinado momento em que a questão militar de segurança de todos esses recursos esteja garantindo a possibilidade deles serem implementados. Isso é a minha tradução de todos os fatos aos quais eu estou sendo apresentada, porque para mim isso tudo também é muito novo. Então, se chama NESARA, esse plano de reconstrução do mundo de uma maneira mais justa e correta e livre, de fato livre e independente, e que isso será estendido ao público em geral e em todo o mundo, globalmente, através do GSARA. O NESARA, como eu coloquei aqui, é já uma lei que estava tramitando, já estava sendo organizada há muitos anos nos Estados Unidos, tá? Poderia ter sido implementado no ano 2000. Vamos ver isso acontecer agora. Já está acontecendo, como eu disse no último vídeo e como eu tenho tido as informações. E isso nós veremos nos outros países pelo mundo através do GSARA, do momento em que houver segurança para os recursos. Ou seja, os pântanos precisam ser drenados. A sujeira precisa ser exposta e combatida. Está sendo. Então, tudo é organizado em grupos, que eles chamam de T1, vai de T1 a T5, tá? No T1, os recursos são entregues sob responsabilidade dos governantes dos países, presidentes ou monarcas. Apesar de que essa questão da monarquia também está mudando globalmente. No T2, são os ministérios, ou seja, as pastas responsáveis pelos investimentos em determinadas áreas da economia e para atender a sociedade de uma maneira geral. A pasta da saúde, a pasta da educação, a pasta da infraestrutura, tudo isso, se a gente começar a linkar os pontos, a gente começa a perceber que tem muita coisa acontecendo
Muita coisa positiva também acontecendo, mesmo num momento chamado de pandemia global, em que talvez o movimento não estivesse da mesma maneira que a saúde, como eles dizem, né, na questão da pandemia, fechado, parado, estagnado. Bom, T3 são as Forças Armadas. Todos esses recursos são para investimento e reorganização de todas essas categorias, tá? Isso não é para ser desfrutado ao bel prazer, óbvio que não. Isso é para ser revertido corretamente, com responsabilidade, pelos responsáveis por todas essas T1, T2 e T3. São grupos. T4, e esse é um grupo extremamente importante, porque nesse grupo incluem empresas e pessoas físicas, tá? E o T5, a próxima etapa, nós hoje já estamos na etapa, começando a ter esboços da etapa T4, é o meu entendimento. O T5, que são as pessoas em geral, onde eu me incluo, Ana Carolina, será quando toda a sociedade terá acesso a esses recursos, quando todas as modificações necessárias já estiverem encaminhadas e sendo conduzidas para que a sociedade receba esses recursos, que são, na verdade, da própria sociedade, que por muitos anos viveu nas mãos de grupos, de pequenos grupos de controle, de pequenos grupos de manipulação. Isso tudo acabou. Então, eu abri esse T4 da maneira como eu fui orientada para explicar o que é o T4A, o T4B e o T4C, esses grupos. Toda a organização foi feita previamente, controlada, extremamente sigilosa, mas funcionando, já está em andamento. No T4, são títulos de guerra, indenização de países submetidos. Pensem nos países, aqueles países que deixaram de existir, que foram unificados com outras nações, perderam a sua soberania. Haverá uma indenização para esses países. As moedas antigas, pensem em moedas que desses países deixaram de circular, moedas que perderam valor ao longo do tempo por conta de planos econômicos mal sucedidos. E lembrem-se, lá em cima, dos títulos de guerra, são países que, durante a guerra, emitiram títulos diversos, e isso tudo vai ser novamente revalidado e, de fato, pago. Porque esse dinheiro, sim, esse dinheiro existe. T4B são os Safekeeper Receivers, SKR, é uma sigla. O SKR são pessoas que têm propriedade de joias, de itens de muito valor que estão guardados em cofres, e essas pessoas vão receber de volta o dinheiro revalidado, o dinheiro referente a esses itens. T4C são títulos históricos. Todos esses títulos históricos, são mais de 50 títulos que existem, são títulos de conhecimento de algumas pessoas. Eles vão receber esses valores para que seja revertido de volta à sociedade. Porque quando a gente está falando de um golden box, numa estrutura baseada em ouro, a gente está falando de muitos milhões de dólares. Então, isso tudo é feito com muita organização, por isso um sistema quântico, onde não vai haver brechas, onde vai haver a responsabilidade de quem recebe o recurso, para que sim, ao longo de muitos anos também, isso não é imediato, não é de um dia para a noite, essas pessoas terão acesso a esse dinheiro para que possam fazer novos investimentos e recuperar as economias num sentido mais sustentável, livre e, de fato, soberano a todos os cidadãos. T5 é onde nós, a maioria dos mortais, se incluem. Então, são títulos de pessoas que, por acaso, não se cadastraram previamente
no T4, no grupo T4, SKRs, e eles vão também passar pela reavaliação do valor para que possam receber os recursos referentes àqueles títulos antigos que as pessoas tinham. Então, a partir de hoje, eu peço a vocês que não, por favor, não joguem mais papéis antigos, não negociem mais papéis antigos sem ter conhecimento. Vamos saber do que se trata, primeiro. Porque muitas coisas foram perdidas ao longo dos anos, passadas de pai para filho, de avô para o pai, depois para o neto. Então, isso existe. E tem muita gente muito interessada em todos esses títulos. E mais um grupo que vai receber no T5 é a sociedade em geral. Somos nós, pessoas que trabalham todos os dias para pagar as contas. Isso vai acontecer da seguinte maneira, organizada. Provavelmente, no próximo ano, nós já vamos ter algumas mudanças e que vão ser sentidas claramente pela sociedade em breve. Mas tudo, gente, com muita calma. Não há necessidade de desespero. Eu vejo muita informação de muitos experts pela internet que tentam dizer faça isso, faça aquilo, aquilo vai acontecer, aquilo não vai acontecer. A linha vai ser reta. Não vai ter mais confusão de meio de campo, que muitas vezes é criada justamente por quem quer nos manipular, por quem quer ganhar um pouquinho a mais e prejudicar o outro, independente das consequências. Isso não vai mais poder acontecer. É essa a minha leitura de todo esse processo que a gente está visualizando no mundo hoje. Quem está atento, quem está desperto, está buscando essas informações. Daí eu consegui esse timeline de pagamentos. Tudo já está em processo de acontecimento. Nós, aqui na sociedade, no chão da sociedade, na base dessa estrutura, nós vamos começar a sentir essas mudanças. Mas precisamos estar atentos, precisamos nos comunicar, porque muitas informações não nos chegam de propósito. Então, vamos nos comunicar, nos unir nisso aqui, porque essa construção precisa ser feita com união entre as pessoas de diversas nacionalidades. Não é só o brasileiro, não é só o carioca, não é o paulista, não, somos todos juntos. Então, em breve, eu não acredito em grandes estardalhaços, porque eu não acredito, tudo já está acontecendo e a gente às vezes ainda acha que vai começar e já está acontecendo. Então, não há necessidade de pânico, de caos, porque tudo isso está sendo conduzido de uma maneira extremamente responsável, com inúmeras fontes pelo mundo todo. Eu sempre ressalto o Charlie Ward, é um canal que eu estudo diariamente e que eu estou em contato direto. Então, em breve, o mundo vai saber da verdade. Mais uma vez, eu trago para vocês o código de honra do Q. Por que a gente está falando do Q? Porque aqui não é mais uma questão política, direita, esquerda, democratas, republicanos, A ou B no Brasil. Não. Estamos falando de um caminho reto. Independente de quem você votou, você vai receber. Você faz parte dessa sociedade, desse mundo de hoje. Então, o Q busca unir as pessoas na verdade, na informação, na condução da moral, para que esse mundo novo seja de fato livre, de fato próspero e sem intermediários querendo atrapalhar, como eu chamo, o jogo do meio do campo. Então, vamos estar sempre atentos ao que o Q nos fala, e vamos, principalmente, acreditar no plano. A gente está passando por um processo de transição. Precisamos que a corrupção seja de fato combatida, seja de fato exterminada do nosso cotidiano, para que essas coisas cada vez mais rápido nos cheguem. Eu acredito na humanidade. Eu sei
o que eu estou falando baseado em pessoas sérias que estão também comunicando a mesma coisa, no mesmo propósito que eu, que estão estudando. Então, eu acho muito importante termos paciência de aguardar os fatos. Eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, absolutamente ninguém, nessa etapa de mundo, mas é um momento extremamente importante. E a gente só vence uma batalha com duas coisas: com estratégia e com muita fé. Então, vamos acreditar no plano. Somos nós que, comunicando, estudando, tirando dúvidas, nos expondo às situações no sentido responsável, no comprometimento com a missão, porque isso aqui é uma missão de todos, nós todos assim vamos poder ver isso acontecer. Nós estamos mudando a grade energética desse planeta, numa energia mais limpa, pura, diretamente ligada ao alto, ao bom, ao Criador, como nós sempre temos que fazer. Hoje, mais do que nunca. Vamos estar tranquilos, em paz, e vamos seguir a caminhada. Juntos. Peço a vocês, compartilhem o vídeo, me mandem comentários e vamos sempre, sempre nos amparar. Porque a luz de Deus, brilhando em nós, ela nunca falha. Vamos em frente.